Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Deixem seus comentários, suas impressões abaixo do vídeo e vamos ao texto. Muito é dito, entre os cristãos de que a Bíblia não contém contradições, né? Eles costumam falar essa falácia, né? Essa mentirada, né? Do, do primeiro versículo até o versículo da Bíblia contém contradições, certo? Só ignorantes que não possam a própria mente em dizer que não há contradição, certo? Os objetivos desse vídeo são a Bíblia, ateus, a Bíblia não contém contradições. É isso que eles dizem, né? Os objetivos desse vídeo são provar que a Bíblia contém sim contradições, provar que a Bíblia não contém nada que venha de um Deus ou de uma fonte divina, provar que o Deus bíblico nunca deu lei alguma a Israel. Os pobres cristãos acreditam piamente que esse livro de nome Bíblia possui de fato verdades absolutas e, portanto, incontestáveis. Afirmam que a Bíblia não possui contradições, mas as supostas contradições seriam, na verdade, erros de interpretações, sobretudo dos ateus que não sabem interpretar as passagens mais difíceis da Bíblia. Aí tem uns que chegam ao absurdo de dizer, não, você precisa saber o hebraico, dominar o hebraico, você precisa ter um curso de teologia, você precisa ter um curso de filosofia voltada para a religião, coisa do tipo. Esse monte de bobagem, né, que não passam de mentira daqueles que propagam a suposta inspiração bíblica, certo? Há interesse, né, de pessoas que querem que outros pensem de fato que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é inspirada, né? Há questões de interesse nessa questão. Alegam ainda que todo esse mal-entendimento parte de ateus e do público leigo, porque em geral estes não levam em conta, na hora de ler a Bíblia, o contexto e os costumes da época em que essas histórias se processavam, né? Toda essa falácia eles costumam é, dizer. Será mesmo isso verdade? Eles dizem. Infelizmente, essa é mais uma outra mentira das religiões cristãs. A Bíblia está repleta de erros de toda a natureza, além de contradições em tudo que anuncia. Vejamos então uma das grandes contradições da Bíblia. Eu desafio um cristão vir me mostrar onde é que está o erro de minha interpretação, certo? Confrontar o texto bíblico com o que eu falo e provar que eu estou errado. Vejamos então uma das grandes contradições da Bíblia. Esse livro mágico, repleto de superstições derivadas do mundo primitivo, que se encontrava submerso num mar de ondas violentíssimas de misticismo e mitologia sem fim, diz que o Deus hebreu dotou seu povo de um código de leis incomparáveis e singulares. Uma dessas leis rezava o seguinte, vejam, se um homem tiver duas mulheres, veja que você já vê a autorização da poligamia, o texto hebreu, o texto bíblico, dizendo a possibilidade de um homem ter mais de uma mulher. Mas se um homem tiver duas mulheres, quer dizer que ele pode ter mais de duas, né? Mas no caso ele tiver duas, mas amar uma e não a outra, e se ambas lhe tiverem dado filhos, e ainda se a mãe do filho mais velho for aquela de quem ele não gosta, não poderá vir a dar maior herança ao filho mais novo, ao filho da mulher que ama. Deverá dar a habitual porção dobrada ao filho mais velho, porque ele, ou seja, o filho mais velho, representa o começo da sua força, da sua vida de adulto, e tem o direito que lhe compete como filho mais velho, ainda que sendo filho da mulher que seu pai não ama. Entenderam?
O texto está dizendo que se o cara tiver duas ou mais mulheres e tiver uma que ama mais que a outra, aí aquela que ele não ama der primeiro filho, ou seja, o filho da que ele não ama é o filho primogênito, aí vem a outra que ele ama, tiver filhos, ele não pode chegar porque aquela que ele ama deu filhos, ele passar todos os direitos de primogenitura para o filho da mulher que ele ama. E, e, e assim é negar o filho da mulher não amada, certo? E não poderia. Aí diz o texto, deverá dar habitual porção dobrada ao filho mais velho, porque ele representa o começo da sua força, da sua vida de adulto. Certo? Essa é a essência dessa ordem determinada em Deuteronômio 21:15. Vejamos essa mesma passagem agora em outra versão. Né? Está bem claro. Se um homem tiver duas mulheres, poligamia, e preferir uma delas, e ambas lhe darem filhos, agora aqui fala de preferência entre as mulheres, né? Preferir uma ao invés de outra, porque ele vai amar mais uma do que outra, né? E ambas lhe darem filhos, e o filho mais velho for filho da mulher que ele não prefere, é da mulher que ele menos ama, ou que ele não ama, quando der a herança de sua propriedade aos filhos, não poderá dar os direitos do filho mais velho ao filho da mulher preferida. E se o filho da mulher que ele não prefere for de fato o mais velho, ele terá de reconhecer o filho da mulher que ele não ama, ou que não prefere, como filho mais velho, dando-lhe porção dupla de tudo o que possui. Ele filho é o primeiro sinal da força de seu pai e o direito do filho mais velho lhe pertence. Deuteronômio 21:15-17. Veja, o Deuteronômio é um texto posterior à entrega da lei. Ou seja, o Deuteronômio seria um texto elaborado numa época em que os hebreus já teriam a lei de Israel, a lei de Javé. Moisés já teria subido no Montinho Sinai, e já tinha batido um papo com Javé, e Javé entregou a lei, inclusive essas determinações lá em Deuteronômio 21:15-17, certo? Ou seja, essas diretrizes aqui é dentro do período em que Israel possui lei. Vejam, vocês já leram a historinha de Abraão e Sara? Acredito que sim. Quem se diz cristão ou conhecedor da Bíblia, né, não pode se dar o luxo de não conhecer as historinhas de um dos personagens mais importantes da literatura dos hebreus, né? E conhecer os pormenores dessa historinha. Pois bem, nesse conto infantil das Mil e Uma Noites, na terra do Deus imaginário e ilusionista de cristãos, Javé, vemos justamente Abraão e Sara contrariando essa determinação e com o aval do Deus Todo-Sábio. O Deus hebreu, quando concede na lenda a uma velhinha de 90 anos, que é Sara, e a seu impotente, o velho não levantava mais, né? O marido de Sara, de 100 anos, Abraão, a graça de se tornarem pais de um filho, manda que esse casal senil expulse o principal herdeiro das riquezas de Abraão, o Ismael. Está entendendo? Olha, como eu falei, esse texto de Deuteronômio é uma lei, é uma lei. Ou seja, estamos diante do período em que Israel é detentor de uma lei. É Javé que dá essa lei a Israel, certo? Então, essa lei expressa a vontade de Javé. Essa lei expressa o entendimento de moral que Javé tem, certo? Veja, mas no tempo de Abraão, veja o que acontece. O tempo de Abraão, lembre-se, é um tempo que não havia lei, correto? Como nós dissemos, pois bem, nesse conto infantil das Mil e Uma Noites, do Deus imaginário Yahvé, iluminista de cristãos, vamos ver justamente Abraão contrariando essa determinação e com o aval do Deus todo sábio. O Deus hebreu, quando concede na lei a essa velhinha de 90 anos e seu impotente marido de 100 anos a graça de serem pais de um filho, manda que esse casal, Abraão e Sara, expulse o principal herdeiro das riquezas de Abraão, Ismael. Está entendendo? Porque antes de Abraão ser pai de Isaac, ele é pai de Ismael. E ele nasce
quando Sara entrega a escrava para que Abraão a penetre e gere um filho, certo? Porque a velha era estéril, né? Com mais de 60 anos, a velha não produzia mais filho, né? E o velho também era broxa. Mas a velha parece que fez uma mágica lá que levantou o cacete do velho. Bom, e depois ele me reclama que diz que era estéril quase morto, né? Porque ele diz que é quase morto. Ou seja, não tinha, não, era impotente, não levantava mais o pau. Pois bem, o Ismael era o herdeiro de Abraão. Ou seja, ele era o primogênito. Tá entendendo? Mas o que foi que aconteceu? Quem conhece a lenda sabe o que é que acontece com Ismael. O que é que acontece com Ismael, que é o primogênito? Ele é renegado quando nasce Isaac, contrariando justamente essa determinação, é que o Deus Javé mais tarde vai passar para todos os hebreus. Aí o crente vai dizer, não, mas aqui foi depois da lei, isso aqui foi antes da lei, né? E aqui o que você está falando é depois da lei. Mentira! Já existia essa determinação, pessoal. Primeiro, só ignorante vai achar que os hebreus, nessa época, só os hebreus que passaram a ter lei, né? Ninguém tinha lei, só os hebreus tinham lei. Né? Só ignorante vai pensar assim, né? Eu repito, todos os povos tinham lei. Todos os povos tinham lei. Essa ondinha aqui dos hebreus aparecer recebendo uma lei, isso é lenda, trouxa. Todos os povos tinham lei. Basta vocês verem o texto bíblico mostrando que outros povos já tinham lei. Povos que surgem antes dos hebreus, os egípcios, os sumérios. Veja que os hebreus vão surgir com Abraão. Aí diz que Abraão sai de lá da terra de Ur. Mas lá em Ur tinha já leis, seu trouxa. É tanto que a maioria dos cristãos vão dizer que Abraão vem para aqui, para a terra de Canaã, seguindo as leis de Ur. Está entendendo? Então todos os povos tinham lei. E quando Abraão vem, diz que vem para Canaã, passa no Egito e tal, e lá e nós vemos claramente ele obedecendo leis, ou seja, todos os povos, antes mesmo dos hebreus surgirem como povo a partir de Abraão, mediante o tal do Isaac e Jacó, gerando as 12 tribos, já tinham leis esses povos. Bom, então a lendazinha diz que o Abraão, por vontade de sua esposa Sara, expulsa o primogênito de Abraão, que era Ismael, contrariando essa lei que Javé é, passa, segundo o conto, né, mais tarde para os hebreus. O Ismael não era, quando ele nasce, ele não é filho de Agar. O texto mostra que a Sara, como é senhora da escrava, a escrava não tem vontade própria, lembre-se disso. O cristão inventa essa história de dizer que servo aí não é escravo, que servo aí é um empregado. Mentira, não existe isso. Quer dizer, não existe isso na concepção que eles passam, certo? Esse servo que eles falam era o servo voltado para a casa dos reis, certo? Ou para homens de posses. Aí sim, ali aquele termo muitas das vezes refere-se ao o servo, como que uma espécie de empregado. Mas não esses que Abraão aqui, por exemplo, fala de Agar. Por quê? O texto vai nos dizer que Agar, a Sara, vai pegar a escrava e vai passar para o velho para o velho ter relações com ela. E o texto diz que os filhos que ela tivesse, H tivesse, não seria de H, seria de Sara. Ou seja, o Ismael é como se fosse filho de Sara e de Abraão. Está entendendo? Porque ele se torna o primogênito. Primeiro porque é o primeiro filho, certo? Mas quando ele nasce, ele não pertence mais a H, pertence à sua senhora. É tanto que você vai ver essa ideia também lá no texto dos Hebreus, quando eles recebem a lei, lá por Sinai. Lá diz que, quando eles falam das tratativas com relação aos escravos, diz que o escravo que mais tarde conseguir a liberdade não poderá sair se já ir embora levando seus filhos. Porque os filhos que ele teve lá dentro da casa do seu patrão, do seu senhor, não é mais dele, não pertence mais a ele, pertence ao seu senhor. Tá entendendo? Isso é relação de emprego, é?
ignorante. Pois bem, então a Sara, ela obtém essa maternidade de forma indireta e o Ismael passa a ser filho de Sara. Tá entendendo? A própria lenda diz isso. Tá entendendo? O Ismael passa a ser filho de Sara e filho de Abraão, é óbvio, né? Então ele é o herdeiro da casa de Abraão, o Ismael. Aí vem e nasce o Isaac. Aí eles pegam e botam o Isaac para correr, o Ismael para correr. Renega esse bastardo, né? E não é nem bastardo, eu estou falando bastardo aqui, entre aspas, com um tom de brincadeira, né? Mas ele não era bastardo porque ele seria considerado não filho da escrava, mas filho de sua senhora Sara, logo filho legítimo de Abraão. Entendeu? Bom, Abraão, porém, deu tudo quando possuía Isaac. Veja o que foi que ele fez aí. Deu tudo quando possuía tudo, da riqueza, né? Que diz o texto que ele tinha, é porra nenhuma, né? Mas o texto diz que ele tinha. Abraão, porém, deu tudo quando possuía Isaac. No entanto, aos filhos das concubinas, o velho tinha muitas concubinas, né? Diz que Abraão deu ele dádivas, ou seja, as concubinas ele deu dádivas, os filhos da concubina ele deu dádivas. Já a Isaac deu tudo, né? Porque era filho da mulher que ele amava, tá entendendo? No entanto, aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu ele dádivas. E ainda em vida, os separou de seu filho Isaac. Veja, e ainda em vida, o velho, sem vergonha, fez o quê? Separou os seus filhos terceirizados de Isaac, porque Isaac era que tinha legitimidade, né? Porque vinha de Sara, diretamente de Sara, enviando-os ao Oriente e para a terra oriental. Entenderam? Olha aqui, o próprio Deus hebreu aprovando essa papagaiada aqui, do cara desconsiderar a questão da primogenitura. E veja que a primogenitura não são os hebreus que criam essa história de dar prioridade ao filho mais velho. Você vai ver essa história de primogenitura dentro da cultura suméria, que é anterior à hebreia, dentro da cultura egípcia, que é anterior à hebreia, todos esses povos que são anteriores a eles, e já dizia que os primogênitos eram que tinham direito à maior parte, à maior porção, e que tinha direito ao trono, nesse caso, se fosse filhos de reis, e de uma outra pessoa importante, era o filho primogênito que tinha o direito de herança maior, certo? Então, por isso que eu falo que essa historinha aqui não cola o crente me dizer que, mas ali foi antes da lei, isso aqui na época de Abraão aqui é antes da lei, e a lei foi depois da lei. Mentira. Existia a lei em diferentes culturas com relação à primogenitura. O que está no texto bíblico é apenas reflexo da cultura que circundava a primitiva cultura hebreia. Eles não inventaram nada, pessoal, certo? Aí você vê a clara violação do princípio moral do Deus hebreu. Está entendendo? Vimos que Javé fixou em sua lei plagiada dos sumérios e povos afins que os filhos primogênitos, independentemente de qual esposa viessem, se é da mulher amada ou se não da mulher amada, deveriam ter prioridade. Essa mulher não amada só seriam as concubinas, no pessoal. A amada seria a principal, né? E essa mulher não amada seriam as concubinas que o cara tivesse. Deveriam ter prioridade sobre a partilha dos bens de uma família hebreia. O primogênito, mesmo de uma concubina, que é o caso de Ismael, ao nascer já teria garantido seu direito à herança de seu pai, mesmo que ele viesse mais tarde a ter outros filhos com a esposa principal. Está entendendo? O texto mostra claro que, independentemente do pai ter filho com a mulher amada, ele não poderia retirar o direito que já havia sido garantido ao filho da mulher não amada. Ele era o princípio da força do pai. O princípio da força do pai não era o segundo filho, mas sim o primeiro. E no caso de Sara, Isaac, Ismael e Abraão, era Ismael que era o princípio da força de Abraão, certo? Foi o primeiro filho dele. Ele garantiu o direito, ainda que viesse Sara ter outros filhos, já estava garantido para o Ismael o direito de primogenitura.
Não tem essa história de pegar e dar dádivas para ele e dar tudo para o Isaac. Entretanto, o que observamos nos contos lendários de Abraão é que o Deus hebreu não cumpriu e nem determinou que o velho hebreu seria observasse esse requisito, que seria prescrito mais tarde em Deuteronômio. Está vendo o que eu estou falando, né? Embora essa determinação seja posterior à lei, nós eliminamos vamos dizer, essa argumentação, essa suposta argumentação de um cristão dizer, não, mas você está pegando uma situação anterior à lei e querendo aplicar uma situação que havia lei. Mas nós acabamos de mostrar para vocês que essa questão da primogenitura não foi uma coisa que os hebreus criaram. A questão da primogenitura já existia em povos anteriores aos hebreus. Veja que Abraão, repito, Abraão saiu de Ur, e lá em Ur não existia a lei dos primogênitos, que envolvia essas questões? Lógico que existia. É tanto que há diversos cristãos que dizem que Abraão estava seguindo a lei de Ur quando estava aqui na terra de Canaã, a ponto de dizer que Sara, quando entrega a escrava, a, pega a escrava e entrega a Abraão, estava seguindo as leis de Ur. E, segundo os códigos de Hammurabi, existe essa prerrogativa da senhora pegar os filhos da escrava e dar para o seu marido. Está entendendo? Sim, os caras já tinham conhecimento de lei. Está entendendo? Isso aí é tudo invenção aqui no texto, tá entendendo? Dizer que já deu lei, esse negócio todo. É tudo conversa furada. Né? Ignorante que compra essa história como real, né? Mas vamos lá. O Deus todo trapalhão chama Isaac de um único filho de Abraão, contrariando sua visão moralista proposta em Deuteronômio. Porque quando ele chama o Isaac de único filho, ele está como que denegrindo a situação do Ismael, porque era filho de escrava. Não está entendendo? Mas o Deus hebreu, ele vai mais tarde dar em Deuteronômio a determinação que, independente, esse filho primogênito, independente de que mulher viesse, ele teria o direito já garantido. Então, isso é uma determinação moral e legal da parte de Deus hebreu. Então, ele não pode mudar, pessoal. Você não pode imaginar que esse Deus hebreu ele cria é, normas que vão de encontro à sua própria moral. Quer dizer que a moral do Deus hebreu muda com o tempo? Quer dizer que essas questões anteriores, eram válidas e agora foi mudada depois da lei? Quer dizer que a moral do Deus hebreu é adstrita ao tempo, às épocas? Estão entendendo o que quer dizer? Isaac não era o primogênito de Abraão, pessoal, e muito menos era seu único filho. Na passagem patética de Deuteronômio, o Deus que nada sabe afirma que o primeiro filho representa a força de seu pai. Vocês viram lá, né? E independente de que mãe fosse, o filho mais velho representava a força ou vigor de seu pai. Certo? Note que essa declaração não é um mero mandamento, ela é uma constatação lógica do Deus hebreu. É óbvio que eu estou falando dessa questão dentro do contexto dessa narrativa elaborada pelos hebreus, né? Mas sabemos que, como eu já disse, né, essas leis já existiam em outras culturas. A regra do primogênito já existia em outras culturas. Né? Até de onde Abraão veio existia a cultura de primogênito. Quem reinava, o filho do rei que reinava, que Abraão veio da terra de Ur, que diz que ele veio da terra de Ur, né? Lá existia rei. E quem reinava eram os filhos. Um rei, quando o rei morria, quem ficava no lugar do rei era o filho mais velho do rei, o primogênito. Ou seja, essa questão de primogenitura era algo conhecido. Certo? E o que isso significa, pessoal? Note que essa declaração não é mero mandamento, ela é uma constatação lógica do Deus hebreu. Quando ele fala lá em Deuteronômio 2,15 que essa relação do primogênito, isso é uma constatação lógica do Deus hebreu. Se é uma coisa lógica, a lógica não muda, né, pessoal? Porque o Deus hebreu acha que o primogênito tem direito, independente de qual mãe venha, ter direito à herança do pai. Porque o Deus hebreu diz que o filho mais velho representa o vigor do pai. Então isso é uma constatação lógica, pessoal. Não muda. É um princípio para o Deus hebreu. Então você não adianta você chegar a dizer, dentro desse contexto, dizer, não, mas você está pegando uma situação anterior à lei com outra em que não havia lei.
dentro do contexto dos hebreus, certo? E o que significa? Significa que esse é o ponto de vista de Deus, pessoal. Sendo assim, tal ponto de vista não é algo que possa ser mudado. É uma visão moral. Depois disto, experimentou Deus a Abraão e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho. Veja que Deus canalha. Chama Isaac de teu único de Abraão. Chama Isaac de único filho de Abraão. Sendo que Isaac não é o único filho de Abraão. Ismael era o filho primeiro de Abraão. Então Isaac não é o único filho. Mas qual é a perspectiva dele aqui? É o único filho da madre de Sara, certo? Então é o único filho, certo? É tanto o primeiro como o único, né? Que ela só teve um só. Da perspectiva de Sara, mas não na perspectiva da família de Abraão, certo? É tanto que do safado do Abraão, o Deus hebreu mandou que os filhos todos da casa de Abraão, inclusive os seus escravos, fossem circuncidados. E o Ismael, a Bíblia mostra que foi circuncidado. Tá entendendo? Aí vem o sacana do Deus hebreu e diz que o único filho de Abraão é Isaac. Tá entendendo? Toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. Mas bradou-lhe do céu o anjo de Jeová a Abraão. Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Continuou o anjo: Não estendas a tua mão sobre o mancebo e não lhe faças nada, pois agora sei que tu temes a Deus, visto que não me negastes teu filho, teu único filho, quando não era o único filho. Ou seja, aqui ele denigre a posição de Ismael, porque Ismael passa a não ser considerado filho de Abraão, passa a ser considerado quer dizer, passa a não ser considerado filho de Sara, porque era filho da escrava. Mas a Bíblia, o texto bíblico diz o contrário, tá entendendo? Mas é um texto primitivo que fica mudando de ideias a todo tempo para você ver esses conflitos. O Deus das mentiras, eu vou mostrar, o Deus das mentiras incontáveis esqueceu que Isaac não era o único e nem o primeiro filho do velho Abraão e nem representava a força de Abraão, certo? Tudo isso estava representado na pessoa de Ismael, o filho da escrava Agar. Agar deu à luz a Ismael, a Abraão, e Abraão chamou Ismael, o nome do filho que Agar lhe deu. Tinha Abraão 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael, certo? O bastardo Ismael, ao nascer na casa de Abraão e compartilhar seu sangue, o sangue de Abraão, se tornou seu primogênito e legítimo herdeiro. Mas nem isso era verdade também, pois o escravo Eliezer já era herdeiro de Abraão. Isso também era uma determinação legal que deveria ser observada por Abraão, se estivesse seguindo de fato as leis de Ur. Existe até um servo, né, que Abraão já disse que já tinha designado, né, como filho, né, e no caso seria o herdeiro da casa de Abraão. Até ele se queixa, né? Grande Senhor, o Senhor me abençoa, mas eu não tenho nenhum filho, quem vai ser o herdeiro da minha casa é esse escravo aqui de Damasco. Quer dizer, o Deus hebreu, o Deus imutável, mudou de concepção. A sua moral mudou, tá entendendo? Porque ele desconsiderou todas essas questões, certo? Pela sua lógica, o filho primogênito não era Isaac, era Ismael, tá entendendo? Tem mais outro detalhe nessa lenda de Abraão. O texto nos diz que os filhos de Agar com Abraão não seriam mais seus, eles não seriam de Agar, mas de sua senhora Sara. Veja o que eu havia falado, que ia mostrar para vocês aí. Ora, Sarai, e é isso também está lá na cultura do Sumério, por meio da lei de Hammurabi e aqueles outros códigos da Babilônia, certo? Diz claramente que os filhos da escrava e do seu senhor eram filhos não da escrava, mas sim agora da senhora.
Por isso que eles herdavam os bens dos pais, porque não era mais considerado filho da escrava. Ora Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Era estéril, né? Diz a história que era estéril, né? E além de mais era velha pra caralho. Mas tinha uma serva egípcia que se chamava Agar. Disse Sarai a Abraão: Eis que Jeová me tem impedido de ter filhos. A ignorância da época, né, dizia que as mulheres que não tinham filhos era porque Deus havia fechado a madre, certo? Você vê esse pensamento na cultura suméria, na cultura babilônica, na cultura egípcia. Todo esse entendimento aqui dos hebreus não é exclusivo deles, pessoal. É da cultura da época. Essas bobagens todas que estão na Bíblia não tem nada de palavra de Deus. Se fosse, teria coisas exclusivas deles, certo? Esses pensamentos poderiam estar presentes em outras culturas, mas não, tudo está presente em outras culturas. Aí esses bobos vão dizer que a Bíblia é inspirada. Os caras escreveram por inspiração, por ordem de Deus. Tudo isso está nas outras culturas, que os outros povos foram inspirados por seus deuses a escrever a mesma coisa. Mesmo antes dos hebreus escreverem as suas. Fala sério, rapaz, deixa de ser tolo, deixa de ser bobo. Toma, pois, a minha serva, porventura ter filhos por meio dela, viu? Sara está dizendo que ia ter filhos por meio da escrava. Ou seja, os filhos da escrava não seriam mais dela, mas sim da sua senhora. Escutou Abraão a voz de Sarai. Então, você escutou a voz de Sarai e foi lá e meteu vara na escrava, né? Então, Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar egípcia, sua serva, depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e a deu por mulher a seu marido. Entendeu? Os filhos da escrava não seriam mais dela, sim de Sara. Daí, daí vemos que não faz sentido, né? A mulher que era estéril, não podia ter filho, pegar a escrava, mandar ela dar uma trepadazinha com o seu marido e o filho da escrava ainda continuar sendo da escrava. Entendeu? Faria sentido, né? E nem seria nenhuma vantagem para a senhora pegar a escrava e dar uma furadazinha com o seu senhor. Não, mas por que isso acontecia? Porque o filho que ia ser gerado não seria mais escravo, seria da sua senhora. E o texto bíblico, como nós mostramos, prova isso, né? Mas se você for tão ignorante, ainda vocês podem comprovar isso nas literaturas pagãs, que diz a mesma coisa. Pode Hammurabi, por exemplo, né? Eu falo pagão porque esse pessoal aqui fala essa bobagem, né? Separar o que os hebreus fazem como não sendo pagão e os outros povos é tudo pagão. Daí vemos que as afirmações dos cristãos de que Sara teria dado a escrava para transar com Abraão porque seguia as leis de U e que estas leis determinavam tudo que ela fez é mentira. É mentira porque as leis de U diziam que os filhos da escrava seriam os verdadeiros herdeiros de seu senhor, certo? Pois eles seriam legalmente tidos como sendo filhos desse senhor com sua mulher principal. Ainda que a esposa principal viesse a ter filhos, estes não poderiam afastar o direito que fora assegurado ao bastardo. O que isso demonstra? Demonstra, mais uma vez, que os tais apologistas, teólogos, arqueólogos, cristãos e afins não sabem interpretar nem sua Bíblia. Nem com os artefatos arqueológicos esse povo consegue ter uma interpretação correta das passagens bíblicas. É muita incompetência. Em primeira análise, vemos uma nítida contradição entre aquilo que o Deus primitivo pensa como norma moral e aquilo que ele mesmo determinou. Em segunda análise, vimos que o que fora determinado em Deuteronômio pelo Deus Yahvé é aquilo que há milhares de anos já era a lei nas cidades da Mesopotâmia, Egito e tantos outros lugares. Já falando dessa questão, certo? A determinação posta em Deuteronômio foi também violada no caso de Esaú e Jacó. Esaú teria sido excluído dos direitos que eram assegurados ao primeiro filho, primogênito. Nós vemos claramente lá, né, que o Yahvé diz que odiou, amou a Jacó e odiou Esaú. Uma aberração, né? Porque ele mesmo disse que o primogênito tinha o direito, né? Independente de que mãe viesse, tal, e de que, independente de que caráter ele tivesse. Ele era primogênito, ele representava a força do pai, certo? Aí vem o Deus Javé, aí diz que abençoa isso aqui, ó, esse Jacó,
Diz que porque amava esse e odiava esse, aí escreve ali, não, isso aí é amor, amar menos, não é que ele odiava esse não, amava menos, certo? Aí Esaú teria sido excluído os direitos que eram assegurados ao primeiro filho primogênito. Embora tenha enganado o próprio pai, é Jacó que recebe todas as supostas bênçãos de mentirinha de Javé. E Javé, mesmo sabendo das mentiradas que envolveram esse direito ilegal de Jacó sobre a primogenitura, que pertencia a seu irmão, abençoou e impostou. O Deus hebreu aceitou a trapaça feita por Jacó e sua mãe, mas o cristão iludido e manobrado pelas apologéticas, argumentações distorcidas desse nexo, algum dos seus pastores, teólogos, supostos arqueólogos a serviço das igrejas, poderia dizer que no tempo de Abraão essa lei do Deuteronômio ainda não havia sido dada, como já havia dito logo no início, né? E apontei claramente, né, que a determinação do Deuteronômio, nesse contexto mentiroso da Bíblia, ele vai surgir no tempo da lei. Já aquelas situações de Abraão são situações fora da época em que havia a lei, dos hebreus, mas segundo a própria entendimento dos cristãos, diz que Abraão está seguindo a lei de Ur, está entendendo? Bom, então, a serviço das igrejas, poderia dizer que no tempo de Abraão essa lei do Deuteronômio ainda não havia sido dada e que, portanto, não houve violação da mesma por parte de Yahvé e muito menos das personagens mencionadas. Agora, será, cristão, que você compraria tamanha bobagem sugerida como argumento válido? Isso é uma bobagem, você argumentar nesse sentido, né? Vou provar por quê. Se você for um pouco autônomo, coisa difícil do cristão ser, né? Autônomo, ele é robotizado, ele aprende que tem de entender a Bíblia assim e acabou. E não mais um gado ou ovelhinha do pasto, é o pasto da igreja, né? Desses enganadores, você desconfiará. Se você for autônomo, você desconfiará dessa manobra interpretativa que eles fazem para enganar os menos avisados, para não chamar de trouxa. Desconfiará de pronto da fundamentação proposta nesses termos. Mas mesmo assim, cristão, se você não é capaz de pensar racionalmente, sem nenhum amarra das mentiras de seus pastores, vamos lhe ajudar. Cristão, não é você que assegura na cruz e diz que Abraão estava seguindo as leis de Ur? Seu pastor arqueólogo Rodrigo Silvioso não lhe contaram essas mentiras? Então, como é que não havia lei a ser observada, pessoal? Se Abraão estava seguindo a lei de Ur, né? Se Abraão seguia as leis de Ur, então ele violou as leis desse local, pois elas diziam que se uma escrava desse o primeiro filho ao seu senhor, este filho seria considerado o primogênito de seu senhor. E a ideia que encontramos nas leis de Ur sobre a filiação é a mesma que Yahvé vai expor em Deuteronômio mais tarde, pessoal. Por isso que eu digo que a lei de Yahvé é plagiada. E o que isso significa? Significa que não foi Deus, coisa nenhuma, que editou leis para Israel. Se fosse, não haveria as mesmas determinações em Ur. As leis que Moisés recebe no Sinai, em sua maioria, são iguais ou similares às que já haviam muito antes de haver hebreu na terra. Cristão, as leis que os hebreus em Canaã seguiam eram leis cananéias. Estão entendendo? As leis lá que nós vemos os patriarcas aparentemente seguindo são leis locais, são as leis de Canaã. Seu Deus não deu lei alguma. Tudo que seus pastores e pseudo-teólogos contam são mentiras. Leis eram determinações de chefes tribais ou de reis. Está entendendo, cristão? Leis eram determinações de chefes tribais ou de reis. Hebreus como Abraão e sua prole estavam sobre terras de reis cananeus. Eles não estavam nas terras de Canaã. E as terras de Canaã, por acaso, não tinham rei não, né? Logo, eles obedeciam às leis impostas por esses reis. Só um demente que acha que alguém estava em terras de reis fazendo o que queria. Mas, logo naquela época, o cara não podia. O rei dizia dois, o cara dizia três, pedia a cabeça. Notem, cristãos, que em Deuteronômio Yahvé fala que o filho primogênito é o princípio da força ou vigor de um homem hebreu. Não é mesmo? Nós vimos lá claramente essa afirmação da parte de Yahvé. E essa ideia está presente em passagens anteriores ao tempo de Moisés,
E o tempo de Moisés é o tempo da lei, né? Anterior não havia lei. Mas nós vamos ver essa mesma determinação lá de Deuteronômio, dizendo que o filho primogênito era a força, o vigor do pai, já em épocas anteriores, provando que essa sistemática de primogenitura e prioridade, portanto, do primogênito já existia, não foi nada criado na lei, certo? E essa ideia está presente em passagens anteriores ao tempo de Moisés, numa época que, supostamente, na sistemática hebreia, não haveria lei de Javé, né? Entre os primitivos hebreus. Vejam, depois chamou a Jacó, a seus filhos, e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. O velho aqui, né? Está com cento e poucos anos, está no Egito aqui, está quase morrendo, né? Diz que junta os seus filhos, seus 12 filhos, e começa a falar esse monte de bobagem, né? Que, diz, que é vista como profecia. Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos dias vindouros, ou seja, futuro, né? Ainda não havia acontecido, ele vai prever, repare. Ajuntai-vos, e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Ruben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Porque Rubens era o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, pessoal? Porque Rubens era primogênito, pessoal. Eu lhe pergunto, cristão, Jacó, seus filhos, era do tempo que havia lei? Não. Então, como é que já existia essa determinação aí? E Rubens, que era o primogênito, era considerado como o mais excelente e mais excelente em alteza e mais excelente em poder. E diz que ele ainda era a força e o princípio do vigor de Jacó. Está vendo, cristão? Que sua própria Bíblia se entrega, já vai porra nenhuma entregou nada, eram tudo leis que já existiam mesmo antes da suposta lei de Javé ser dada no Monte Sinai. Veja, olha, aqui é Deuteronômio, como falei, né? Que no caso seria um texto numa época em que os hebreus já tinham lei. Mas já existia essa determinação do filho mais velho ser considerado como o princípio da força do pai. Né? Deveria dar a habitual porção dobrada ao filho mais velho, primogênito, porque ele representa o começo da sua força da vida adulta e tem o direito que ele compete como filho mais velho. Tá vendo, Cristão? Acorda, meu filho, você está sendo enganado. Não deixe esse povo estar se enganando, não. Está nós vemos claramente, né, que já existia esse negócio de determinação do filho mais velho ter o direito de primogênito e, portanto, a herança do pai, os privilégios, coisa toda, certo? Estou mostrando dentro do próprio texto bíblico, né, que se entende que não havia lei dentro da época desses patriarcas, certo? Eu já provei que, em todos os sentidos, isso é mentira, né? Dentro da própria cultura dos hebreus, como eu acabei de mostrar aqui, e dentro em relação às outras culturas, que já existiam essas mesmas determinações. Certo? O Rubens aqui, na época de um tempo que não tinha lei, já vigorava essa ideia de primogênito, né? Ser a força e o princípio e o vigor do pai, ter o direito de herança dos bens do pai. Aí aqui o texto vai falar que ele vai perder esse direito, o tal do Rubens, porque comeu a mulher do pai, certo? O Rubens vai dar uma trepada com a concubina do pai. Aí o velho descobre que o filho comeu a, a sua concubina, aí diz que tira esse direito dele e passa para José, certo? Mas a questão é que eu estou passando aqui para vocês é que já existiam essas questões de direito de primogenitura. Não foi Javé que inventou nada lá na lei dele, tá entendendo? Isso é conversa furada. E, portanto, se já existia essa questão, e por que ele, o Deus Javé, não cumpriu a determinação de Ismael ser considerado primogênito? Ele pegou, renegou Ismael e empurrou Isaac. Tá entendendo? Clara, clara contradição.
independente de dizer, não, foi porque Isaac foi o escolhido, tal. Mas era uma lei moral. É tanto que antes mesmo de haver lei, já cumpriam essas questões da primogenitura. Aí dizer que o Isaac foi escolhido, tal, porque ia ser o abençoado de Javé, não importa. A questão é que o primogênito era Ismael, não era Isaac, certo? Então, estão vendo? Jacó, que é um homem que supostamente havia vivido antes do tempo de Moisés, fala da importância do primogênito nos mesmos moldes que Yahvé falaria em Deuteronômio. E o que isso quer dizer, cristão? Que já havia essas leis, seu trouxa. Que seu Deus diz que daria aos hebreus no tempo de Moisés. Já existia, está entendendo? Os hebreus já conheciam todas essas proibições e determinações que vamos ver lá nas tábuas da Torá, cristão. Eu estou tentando ajudar vocês, está entendendo? Na verdade, é vocês abrirem os olhos, entendeu? Esses hebreus seguiam as leis da terra em que se encontravam, está entendendo? Tudo isso que está nos textos dos hebreus cristãos são lendas forjadas que foram adaptadas segundo as conveniências dos escritores judeus, quando eles formularam essas lendas deles. E é quase que unanimidade dizer que essas bobagens aqui foi produzida lá por volta do ano 600 antes de Cristo, ano 300 antes de Cristo, entendeu? Eles formulam todas essas historinhas aí, formando no sentido de pôr em papel, certo? Em pergaminho, certo? Havia muitas, porque tudo isso aí era oral, né? Então eles adaptaram as suas tradições orais com os contos que aprenderam lá na Babilônia, Pérsia, e, por fim, puseram em pergaminho todas essas bobagens cheias de contradições que muitos dizem que não há contradição. Claramente nítidas as contradições, né? Só tem um pouquinho de mente que você vai ver que há contradição. E isso também prova, cristão, que o argumento de que seu Deus não violou sua lei ao determinar que Abraão expulsasse os filhos que teve com suas concubinas é falso, é falacioso. Entenderam? E isso que nós acabamos de falar também prova que o argumento de que Javé não violou sua lei ao determinar que Abraão expulsasse os filhos que teve com suas concubinas é falso, falacioso. Né? Porque diz, não, não é porque naquela época de Abraão não havia lei. E lá em Deuteronômio aponta o tempo de lei. Eu já expliquei, não faz sentido. E já existia essas mesmas determinações na época que não havia lei, dentro desse contexto hebreu, né? Que é mentiroso, e aí sempre existiu lei. Como nós dissemos, se havia lei, é porque havia lei. Não existe uma terra com lei sem lei. Os hebreus em Canaã sempre tiveram leis, porque sempre estiveram sob a dominação de chefes tribais e de seus reis. Cristão, onde há chefes tribais ou reis, há de haver leis. Um rei ou chefe, um rei ou chefe tribal é posto na posição que se encontra justamente para impor leis e costumes a membros de um determinado grupo social. Cristão, você se lembra das lendas do rei Salomão? Acredito que sim. Bom, segundo o conto mágico da Bíblia, Salomão não era o herdeiro. Outro exemplo de violação, posterior à lei, tá vendo? Dentro do contexto inventado aí da Bíblia, que a lei só vem depois de Moisés. Aí nós vamos citar o exemplo de Salomão. Salomão era o primogênito? Não, mas foi excluído dessa relação. Mas o que, que a lei dizia? Que era qualquer outro filho que podia tomar o lugar do primogênito? Não, o primogênito era que tinha direito, mas Salomão não era primogênito e pegou o lugar do filho mais velho, que era Adonias, se não me engano. Era Adonias que deveria reinar. Bom, segundo o conto mágico da Bíblia, Salomão não era o herdeiro e nem era o primogênito entre os filhos de Davi. Entretanto, tomou o lugar do irmão mais velho e se tornou rei. Mas nós sabemos o porquê, né? O Salomão foi, bem provavelmente, foi mais esperto, né? Sempre existia essa intriga, né, palaciana, né, entre os filhos do rei. Em tudo que é cultura existia essa rivalidade entre os filhos, um filho matando o outro para tomar o poder, né?
Está vendo, cristão, que a violação daquilo que está posto em Deuteronômio foi violado mesmo após a entrega das leis fajutas no Monte Mágico de nome Sinai? Salomão reinou sob a aprovação de um Deus que estabeleceu em sua lei, que estabeleceu em uma lei que os filhos que não os primogênitos não deveriam ter prioridade no seio da cultura hebraica. Vejam, cristãos, se Yahvé permitiu no passado anterior a concessão de sua lei, que Hebreu como Abraão agisse como agiu, então seu Deus está adstrito ao tempo e às circunstâncias. Ele não seria, portanto, um Deus atemporal e imutável, como é sugerido por seus pastores. Um Deus que possui padrões morais não os pode modificar de acordo com as épocas. O que um Deus julga como imoral ou moral ontem, manterá ou permanecerá como imoral ou moral sempre. Hoje e sempre, né? Mudar o seu conceito de moral seria o mesmo que ele voltar atrás e pensar que aquilo que ele fez outrora, ou pensar, estava equivocado ou errado. E você deve saber, por simples lógica, que isso é impossível, né? Quando se trata de uma divindade toda sábia, toda onisciente, toda onipotente. Os apologistas e teólogos cristãos afirmam que Abraão e os seus seguidores e os seus seguiam leis da terra de Mesopotâmia. Ocorre, porém, que isso também é mentira cristã, pois as leis de Ur impunham justamente o contrário que Abraão fez, conforme já provamos. E o mais engraçado, cristão, seu Deus, na lei que ele mais tarde daria a Israel, sugeriria a Moisés as mesmas coisas que as leis de Ur determinavam com relação aos filhos nascidos ou não de concubinas e escravas. Como pode, cristão, seu Deus copiar o mesmo espírito ou essência das leis que os pagãos, como os habitantes de Ur, diziam ter sido entregues por seus deuses falsos? E dentro da cultura hebraica, aquelas leis eram deles, né? É exclusiva deles, né? Mas quando você vai ver, muitas dessas leis que estão na cultura hebreia já existiam na cultura mesopotâmica. Inclusive, parte dessa questão lá dos primórdios está lá na cultura mesopotâmica. Seu Deus cristão copiou os deuses falsos, foi? Seu Deus cristão pensar da mesma forma que os deuses falsos, já que as ideias que ele diz ter passado para Abraão, ou diz ter passado para os hebreus na sua lei no Monte Sinai, muitas delas possuem a mesma essência das leis dos pagãos. Você não vê, cristão, que seu Deus pensava da mesma forma que os deuses pagãos, justamente porque quem pensava por esses deuses era um povo, sobretudo os sacerdotes e reis, da mesma forma que quem pensava pelo seu Deus, eram os sacerdotes e reis de Israel. Ou será que você é tão ingênuo de pensar que o diabo copiou as leis de seu Deus? E tem questão para tudo, né? Criativo para tudo. Como poderia, cristão, então, um tal diabo copiar leis que sequer existiam? E se existiam, estavam na mente de seu Deus, né? Para haver cópia, cristão, exige que haja em primeiro lugar o original. Se esses povos estavam copiando Israel, então como é que esses povos, a datação dessas leis dos povos é anterior à datação das leis de Israel, certo? Outro detalhe, como nós falamos, para haver cópia tem que haver o original. Se a sua Bíblia diz que a ideia original está na cabeça de Javé, então como é que essas ideias de Javé, que é original, estavam presas nas culturas dos babilônios antes? Estão entendendo? Porque o Abraão sai lá de Ur, né? Se lá fala de Ur dos caldeus, já tinha passado Babilônia, já existia Suméria, já existia Babilônia, Hititas e por diante. Então a própria Bíblia mostra o momento em que surgem as leis dos hebreus, quando que já havia as leis dos outros povos. Então, cristão, com quem estava o original das leis que seu Deus mais tarde vai dar a Israel? Pois é, cristão, está com os povos como sumérios. Entendeu, cristão?
Quem foi que copiou quem? Não me diga que o diabo também tem um dom de ler os pensamentos, os corações e as mentes da mesma forma que Javé. Se sim, cristão, então o diabo leu o coração e a mente de seu Deus, foi? E o mais ridículo de tal conclusão, cristão, seria o fato de se imaginar que um diabo estava preocupado com a moral de pagãos, vez que ele teria copiado leis morais futuras de Yahvé para dar aos pagãos antes que Yahvé as desse ao seu pobre e surrado povo no deserto do Sinai. Agora, copiar como? E o que, cristão? Se não havia nada escrito de hebreu algum, ou mesmo de Deus hebreu algum. Abraão estava perambulando lá, né? Depois vem os seus parentes, os seus descendentes começam a perambular e se tornam escravos. Então, como é que é, esses povos copiaram os hebreus? Né? Só na cabeça de gente sem noção, né? Para tirar uma conclusão tão ridícula dessa, né? E o mais engraçado ainda, cristão, é que seu Deus disse que suas leis eram exclusivas e únicas. As leis lá da Torá, o texto mostra que o Deus hebreu disse que só ele que tinha dado aquelas leis a Israel. E eram aquelas leis que o tornava especial e diferenciado em relação aos outros povos. Nenhum povo possuía as leis. O patético do Paulo ainda vai falar lá em uma de suas cartas que os gentios não tinham lei, né? E ele aponta para essa época aqui, né? Épocas remotas. Quando nós sabemos, né, que esses povos tinham lei sim. Mas ele é tão ignorante, acho que só quem tinha lei era os hebreus, porque eles acham que essa lei foi dada por Javé, né? Quer dizer, nenhum povo possuía as leis que foram dadas a Israel no Monte Mágico. Então, cristão, se essas leis eram únicas e exclusivas para Israel, o diabo não poderia ter copiado, né? Se era algo exclusivo, né? E que foi dado por Javé ao povo hebreu, então não se pode alegar que o diabo fez com que outros povos copiassem a lei de Javé. Se ela é exclusiva, estava na cabeça exclusivamente de Javé, né? Javé não ia deixar, né? Está vendo, cristão, quão mentirosos são seus pastores e seu Deus de mentirinha? E por fim, cristão, podemos falar que seu Deus é uma farsa, porque vemos os egípcios no tempo de Abraão e ainda antes de ele dar as fajutas leis moralistas no Monte Sinai, falando em filhos primogênitos, certo? Quer dizer, essa ideia de dar prioridade aos primeiros filhos era coisa muito antiga, era coisa velha. A arqueologia provou que seu Deus é um mentiroso, posto que ele disse que suas leis eram únicas, singulares. Povo algum na terra tinha leis à semelhança de Israel, diz a Bíblia, quando na verdade hoje sabemos, por meio da arqueologia, que sumérios e povos antes dos sumérios não só possuíam leis à semelhança da de Yahvé, como também as leis oriundas dos deuses falsos ou demônios, seriam, em alguns aspectos, ainda melhores que as de Yahvé. Se fazer uma comparação, tem uma outra lei, né, que é mais benéfica do ponto de vista dos sumérios, certo? Ou dos babilônios. E é muito mais prejudicial do ponto de vista da lei que supostamente foi dada por Yahvé. Como é que pode, né, uma lei demoníaca ser melhor que uma lei de um Deus todo-poderoso, né? Portanto, meus amados e queridos cristãos, vocês estão sendo enganados de uma forma muito infantil. Sua Bíblia Sagrada é uma vergonha em termos de contradição e mentiras. Seus pastores mentem quando dizem que esse livro mágico não possui contradições e erros. Ela possui sim, a exemplo desses aqui, que nós acabamos de mostrar e provar. Parem de se comportar como crianças que acreditam em lendas similares às que nossos pais nos contavam. A lenda em que um velho barrigudo, todas as noites de Natal, entrava pelas chaminés das casas e deixava presentes. Um velho mágico que entrava nas casas via uma criança aleijada, cega, muda, surda ou acamada, mas em vez de curá-la com seus poderes, preferia deixar presentinhos. Talvez uma muleta. Mas em vez de curá-la com seus poderes, preferia deixar presentinhos. Talvez uma muleta. E chaminés que nossas casas sequer tinham. Porque nos contos, né, o Papai Noel entra pela chaminé, né? Mas as casas brasileiras, né, não tem chaminés. Pelo menos todas, né?
chaminés que nossas casas sequer tinham. Somos enganados e iludidos desde que nascemos. Na minha mesma não tinha, né? Cristão, Yahvé é igual a esse velho barrigudo. Ele prefere dar carros, casas e emprego aos cristãos que vão às suas igrejas, fazem correntes de prosperidade, a ouvir os clamores de milhões de crianças acamadas nos lares, nos leitos de hospitais pelo mundo afora. Seu Deus cristão prefere matar ateus que não acreditam nele a salvar essas crianças, que inclusive oram a ele e acreditam nele. Quanta perda de tempo de seu Deus cristão! Tanta gente que ele poderia mostrar que ele existe e que é tão poderoso, como ele afirma ser em seu livro mágico. No entanto, ele sai pelo mundo afora matando ateus, só para a satisfação de seus servos cristãos que dizem que com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca, mas nos parece que ele brinca e zomba de todos vocês cristãos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Deixem seus comentários, suas impressões acerca do vídeo e até o próximo vídeo.